Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que bom que toda semana tem uma sexta-feira, né? Que delícia que é a sexta-feira. Estamos no ar aqui com o nosso Visão Geral. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje nós vamos falar sobre transportes. Aliás, é um dos segmentos extremamente importantes de qualquer prefeitura, de qualquer cidade. Transporte é uma coisa muito séria. E quem está aqui é o Dr. Carlos José Barreiro, secretário municipal de esportes, diretor-presidente da INDEC. E é ele que vai nos dar o privilégio, o prazer da entrevista. A segunda vez que veio aqui, senão gostou também, né, doutor? Tudo bem? Com certeza. Boa tarde, Alberto. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Boa tarde aos nossos telespectadores do Visão Geral. É sempre uma satisfação estar num programa como o seu, que é um programa que nós podemos, com o tempo tranquilo, explicarmos os problemas da cidade, as questões que envolvem essa área tão importante, como você disse, que afeta a nossa população de uma maneira muito direta e especial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o secretário falou uma coisa interessante. A maioria das pessoas que vêm aqui, ao final do programa, quando a gente está ali conversando, tomando um café, eles fazem exatamente essa observação. Seu programa dá para a gente explicar, dá para a gente esmiuçar o assunto, né? E é importante, porque por vezes o assunto às vezes fica pela metade. Televisão é tudo muito corrido, né? Claro. E sobretudo quando o apresentador fica enrolando assim, fica mais corrido ainda, né? A gente tem que dar uma agilizada. Secretário, tá caro o transporte em Campinas, não? 4,20? Olha, essa é uma boa pergunta para a gente iniciar a nossa conversa, mas me dá a oportunidade de dar uma explicação de como esse processo ocorre de fato. O sistema de transporte público em qualquer cidade, Campinas não é diferente, ele é um sistema em que ele tem que operar de forma equilibrada. Nós, como administradores públicos, estamos o tempo todo preocupados com o equilíbrio econômico-financeiro desta concessão. É uma concessão pública, ela foi feita aqui no nosso caso no ano de 2006, assinado o contrato, processo que se iniciou em 2005, por um período de 15 anos, e uma das obrigações desta concessão é esse equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando nós olhamos para esse contrato e definimos pelos valores de tarifa, como é que nós fazemos isso? De um lado da equação, nós colocamos todos os custos do sistema. Custo dos sistemas pressupõe os custos que nós chamamos de custos quilométricos. Custos quilométricos são os custos relativos à operação, propriamente dito. É o óleo combustível, é o óleo diesel, são os pneus, lubrificantes, as manutenções dos ônibus e também o recurso que é importante e necessário para que haja a renovação da frota. Campinas, nesses 4 anos da gestão do prefeito Jonas Donizete, que findou agora, recentemente, o primeiro período dele, nós colocamos 340 novos ônibus no sistema, de um total de 1.000, né? Então, é o contingente total, é 1.000? São 1.000 ônibus? Nós temos 1.250 ônibus, que os outros 250 são permissionários, que são as cooperativas, que eram os antigos pirueiros. Tá, muito bem. Então, foram 350? 340 ônibus novos, articulados, biarticulados. Isso colocados daquele acordo, do contrato e Isso, é uma renovação que foi feita. Então, de um lado da equação, são os custos quilométricos. Outro custo muito importante, a gente chama, é o custo do sistema no que diz respeito às pessoas. Então, aqui temos os salários dos cobradores, encargos etc. Né? Dos motoristas, cobradores nós não temos mais agora, mas eles tinham no início. Temos motoristas, pessoal de manutenção, pessoal de oficina, administrativa, etc. Esse é um outro custo. Um terceiro custo são os impostos, porque todo processo comercial tem impostos. Tem impostos aqui. Essa somatória de custos, então, define com a quantidade de ônibus, a quantidade de linhas, a quantidade de quilômetros que anda por dia, qual é o custo que eu tenho diário e mensal desse sistema. Esse é um lado da equação. Do lado de cá, você tem a quantidade de pessoas que usam o sistema, são os usuários. Então, nós temos tido uma constatação que nesses últimos 3 anos, em especial, houve uma queda acentuada da quantidade de passageiros no sistema. Nós tivemos uma perda nesses últimos 3 anos acumulada da ordem de 12% a 15%.
Quanto menos gente, mais caro unitariamente para quem Exato. utiliza. E o pior é o seguinte, viu, Alberto? Campinas, que é uma cidade espraiada, ela é muito espalhada geograficamente, as distâncias percorridas são grandes e as pessoas, em pequenos blocos, elas moram distantes das regiões que elas querem se deslocar. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes nós temos que manter uma determinada linha operando para uma região da cidade que tem poucos passageiros a serem pegos hoje, já teve mais no passado. Mas essa linha não pode ser desativada nem o ônibus tirado. Isso então encarece. o custo fixo Encarece. é mais alto. Mais alto, com toda certeza. Existe um indicador que chama-se IPK. IPK é Índice de Passageiros por Quilômetro. Esse indicador é um indicador que indica claramente como que é o comportamento da quantidade de ônibus que você tem no sistema com a quantidade de passageiros que você utiliza. Uma cidade, para citar um exemplo, uma cidade como Curitiba, que é uma cidade muito mais condensada, é um pouco maior que Campinas, mas é uma cidade mais condensada, o IPK chega a 4, 4,5. E em Campinas? Campinas é 1,5, 1,6. Vamos lá. Claro que o usuário, de repente, ele pode falar assim, mas doutor Barreira, eu não tenho nada com esse negócio de IPK, eu sei que está caro, está complicado e tal. Porque a gente pensa o seguinte, está difícil lá, está difícil aqui, está difícil em todo lugar. Claro. Mas também, ao se aumentar o preço da passagem, isso é um questionamento que eu faço particular, até para saciar a minha curiosidade. Não se corre o risco de ter um IPK menor ainda? Olha, esse é um risco temporário, até porque eu vou explicar como é que nós fizemos esse ano. Nós fizemos um modelo de reajuste tarifário diferente do convencional nesse ano. O usual, que é o que todo mundo faz, é pegar o valor de tarifa, levar em conta tudo isso que eu expliquei há pouco, falar, essa tarifa então vai passar do valor A para o valor B, ok? E aquilo é um reajuste linear para todas as classes de usuários. Aqui em Campinas nós fizemos uma coisa bastante diferente. O que foi feito? Se nós tivéssemos reajustados a nossa tarifa pelo valor inflacionário desses últimos anos, desses 4 anos, que 4 anos é que nós estamos aqui na administração da cidade, a tarifa deveria custar R$ 4,41. Então, valia R$ 3,80. Pelo valor unitário para todas as classes de usuários. O que nós fizemos? Nós pegamos os usuários que pagam em dinheiro e os que usam o Vale Transporte, que quem é onerado é o empregador, não é o usuário diretamente, perfeito. E nós colocamos um valor levemente superior a esse valor do reajuste inflacionário, foi R$ 4,50. E para o usuário, que é a maior quantidade de pessoas, é aquele que efetivamente tem aquele ônus no seu bolso, nós demos um desconto de 30 centavos. Então ele está pagando R$ 4,20. Então a nossa tarifa que impacta o cidadão, ela é R$ 4,20. Menor que a inflação nesse período. Percebeu? A jogada? Seria 4,41. Exato. Então, como que isso é possível? Como que isso ocorre? Ocorre pelo seguinte, que nós conseguimos, por várias ações feitas ao longo do tempo, otimização da frota, nós reduzimos o custo com a retirada dos cobradores, nós fizemos otimização das linhas, fizemos várias alterações de linha e tudo mais, sempre dentro do que é possível, né? Tem coisas que não é possível fazer, como eu expliquei há pouco. Com isso, o nosso custo operacional, contra uma inflação acumulada de 34% nesses 4 anos, o custo operacional subiu 15%. Então, permitiu com que nós fizéssemos isso e ainda por cima, o principal também efeito, é que nós iremos promover uma redução do subsídio que a prefeitura paga, Alberto. Que a prefeitura, ela complementa... subsidia uma parte, né? Subsidia uma parte. Então, com esse arranjo que fizemos, nós teremos possibilidade desse ano de termos uma redução desse subsídio e, portanto, permanecemos com o equilíbrio do contrato numa condição favorável para todos. Para o usuário, não sequer impactou a inflação do período total. E para a prefeitura, nós vamos promover uma redução do subsídio, tornando possível administrar o sistema. Até isso aí alivia, porque a prefeitura também está numa situação muito complicada. Pois é, claro. Aliás, não tem quem hoje não esteja, está muito complicada a situação, mas vai mudar, viu, gente? Vai mudar, pode ter certeza que não tem quem... deixa eu falar um pouquinho aqui do secretário, já falei da outra vez, mas nós temos uma rotatividade aqui da nossa audiência.
O Dr. Carlos Barreiro é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Bati aqui, ainda estou meio apanhando desse computadorzinho aqui, viu, secretário? É novo, modelinho. É novo aqui para mim, deixa eu aprender já. Daqui a pouco eu volto nele aqui, vou ter que pedir auxílio aqui para os nossos homens da produção. Mas me fala uma coisa, se nós tivéssemos uma compensação, e também, eu não sou usuário, claro. eu não posso falar de cátedra, Sim. eu falo por aquilo que me conto, por aquilo que eu ouço e tal. Sim. O nosso transporte não está no nível que o usuário gostaria que estivesse. Se tivéssemos um transporte de um pouco mais de qualidade, não seria menos impactante qualquer tipo de aumento, qualquer coisa na tarifa? Muito boa pergunta, viu, Alberto? É o seguinte, eu estava citando há pouco que nós renovamos uma parte importante da frota nesse período. Outras ações foram feitas também para melhorar a qualidade do sistema. Vou citar algumas. Nós criamos uma metodologia de monitoramento da frota em tempo real. E dentro de todos os nossos 1.250 ônibus, nós implantamos um sistema que se chama AVL. O AVL, que é uma sigla em inglês, significa a localização automática do veículo. Ele permite com que, através de uma central de monitoramento que nós temos na INDEC, nós saibamos o tempo todo aonde os ônibus estão localizados, qualquer um dos 1.250 ônibus, o tempo todo. Então, isso permite monitorar a operação, saber se o ônibus está atrasado, se ele está adiantado, se ele está cumprindo o itinerário, se ele não teve nenhum problema no caminho, se aquela viagem teve alguma dificuldade, porque o tempo de ciclo da viagem foi maior ou foi menor. Essa localização é como se fosse um ponto, como né? se fosse um GPS. Isso, mas não é imagem, né? Não. Mas tem uma imagem estilizada, né? Que é como lá na INDEC você vê lá uma imagem estilizada, simulando um pequeno ônibus e tal, e nós acompanhamos isso em tempo real. E o usuário, através do seu celular ou do seu tablet, como você está aí, ele consegue abaixar um aplicativo, que é o Busão na Hora, que é Citamob, que você sabe o tempo todo, está colocado aqui no vídeo essa informação. Exato. Você consegue fazer isso e saber o tempo todo aonde o ônibus está. Então, por exemplo, eu estou aqui num ponto, aqui em torno aqui do seu estúdio, aqui na região do Castelo. Ok. Quero pegar o ônibus número tal nesse ponto. Naquela posição, eu coloco os dados da linha que eu quero pegar e ele informa que hora que é o próximo ônibus, quanto tempo, quantos minutos ele vai levar para chegar ali. E é interessante, você fica num ponto, você olha lá, 5 minutos. Daqui a pouco, 4, 3, 2. A hora que tiver 1 minuto, visualmente você vê o ônibus que está se aproximando do ponto. Isso aí... Então esse é um ganho. Qual é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte, cidade grande como Campinas, nós enfrentamos diariamente problemas. Com certeza. Vê ontem. A tragédia do temporal, água, fogo, incêndio. Então, imagina os nossos ônibus ontem na região central, que ali tem o mercado municipal, que é um terminal importante, tudo, e o terminal central ali, onde fica o viaduto Cury, que é outro terminal importante. Como é que foi? Então, eu sou um usuário dos ônibus que passam ali. Você imagina. Então, se eu estou com o meu aplicativo Citamob, eu falo, olha, o ônibus que ia chegar aqui, sei lá, às 14 horas, vai chegar às 14h40. Porque houve esse problema e tal. Então, eu não preciso ficar aqui no ponto, né? E me expondo ao ponto, fico esperando, a hora que chegar 14h35, vou no ponto, pego o ônibus. E isso aí é disponível gratuitamente? Gratuitamente, pode-se dar o download. Nós temos acompanhado isso, os downloads que as pessoas têm feito, têm aumentado assim de uma maneira muito grande. Os usuários... Vocês estão divulgando isso aí maciçamente? Estão aproveitando aqui a sua audiência para divulgar de novo. O que nós estamos fazendo agora? Nesse processo de mudança, até da tarifa que eu expliquei há pouco, nós vamos voltar a colocar pessoas nos nossos terminais ensinando de novo. Fizemos isso já umas 2 vezes, mas acho que de vez em quando tem que fazer. Tem novos usuários. Vamos lá no terminal, abaixa aqui o aplicativo, usa assim, usa assim. Ele é muito simples, ele é totalmente conversacional e é muito, muito simples, entendeu? Muito Alberto? bem. Qualquer dúvida é só ligar para mim que eu oriento como é que usa, para você ver que eu não consegui mexer nem no meu tablet aqui, mas agora está aqui, doutor. Ó, o doutor Carlos Barreiro, que há pouco disse, ele é graduado em Engenharia Elétrica, né? Tem especialização em Sistema de Potência
pela Unicamp e EFEI, professor universitário, chefe de departamento de instituições de ensino superior, já foi diretor de operações, diretor comercial, diretor-presidente, superintendente de diversas empresas, consultor de gestão empresarial. Que belo currículo, hein, doutor Barreiro? Pois é. Coordenador de processos de aprovação de novos empreendimentos do município de Campinas, secretário municipal do transporte, diretor-presidente da INDEC em Campinas, e cargo que está desde fevereiro de 2014, e agora nessa mudança, tudo certinho, se manteve no cargo. O prefeito quer que eu continue ajudando a implantar os projetos que nós estamos desenhando. Para mim é uma satisfação. Até o prefeito usou uma expressão há pouco tempo que ele falou assim, olha, ele, né, falando como administrador público e político de renomado que ele é, a experiência que ele tem, ele diz o seguinte, olha, a administração pública é um ônus enorme, e é verdade. Sem dúvida. Eu que estou aqui há pouco tempo, posso falar isso de cátedra, realmente é um ônus tremendo. Por outro lado, é uma satisfação e orgulho poder fazer alguma coisa pela população, né? Pela população da cidade que você vive, gosta. Eu moro em Campinas há quase 40 anos, adoro essa cidade, então se puder nesse meu período trabalhar a favor dessa população, melhorar as condições na área que eu estou administrando, será uma tremenda realização pessoal. Muito bem. Doutor Barreiro, o fato de tirar o cobrador do ônibus minimizou os assaltos? Olha, minimizaram os assaltos, perdão. Sem dúvida. Essa medida foi uma medida extremamente acertada. E nós estamos agora, aproveitando até dar uma notícia para você, aqui praticamente em primeira mão, nós estamos agora finalizando esse projeto, porque nós vamos até o meio deste ano retirar definitivamente o pagamento em dinheiro como uma forma de pagamento dentro dos ônibus. Então, a pessoa que quiser pagar em dinheiro, ela não vai mais poder fazer isso dentro do veículo, porque hoje, nessa etapa de transição, nós estamos fazendo isso utilizando a mão de obra do motorista, porque nós não temos mais cobradores em nenhuma linha. O que vai ocorrer é que nós estamos criando um sistema alternativo que é similar a esse cupom fiscal de uma máquina registradora que você vai em qualquer estabelecimento comercial, me dá o cupom fiscal. Aquele cupom fiscal, ao final dele, hoje, em praticamente todos os estabelecimentos comerciais, já tem um símbolo que é um QR Code. É um símbolo quadradinho no final, que é um código. Isso. Que é similar ao antigo código de barras, né? Uhum. Aquele código, ele está ali, no caso do cupom fiscal, ele contém as informações daquela transação comercial. O valor, o horário, como que foi o pagamento, foi por cartão, etc. No nosso QR Code, que é um bilhete parecido com aquele, ele vai ter as informações que você pagou aquilo, você tem esse direito, a validade do cartão e assim por diante. Esse sistema já está em testes nas linhas que atendem Souzas e Joaquim Egídio, que são 25 ônibus, já está funcionando em testes desde a semana passada. Nós vamos testar até o final do mês de fevereiro e corrigir nesse período as eventuais probleminhas que sempre tem qualquer sistema novo e a partir de março implantar no restante dos 1.225 ônibus. Cidade toda. Tá. Feito isso, a partir do meio do ano, nós não teremos mais o pagamento dentro do veículo. Então, Campinas será a primeira grande cidade brasileira a ter o pagamento que nós chamamos de forma 100% desembarcada. Porque a pessoa vai entrar no ônibus, compra antes, ou tem algum dos bilhetes, né? O bilhete único, o bilhete do estudante, o universitário, o que quer que seja, mas ele só vai fazer a transação de direito de passar na catraca através de um bilhete, não mais com o pagamento em dinheiro. Mas ele vai comprar isso? Então, aonde ele vai comprar? Tem várias formas. Uma das formas que provavelmente a que mais vai ter aceitação. Nós vamos implementar o pagamento através do próprio celular. Você que já deve ter viajado de avião, passagem aérea, sim, você compra uma passagem... Não só viajado, como pilotado de alguns aviões. Que bom. Então, numa passagem aérea que você compra hoje, já tem o código do QR Code. Tá. E você chega lá, você não precisa mais imprimir o seu bilhete. Tá, não, você chega ali... Ela lê no seu celular. Idêntico processo terá no ônibus. Então, essa é a primeira forma de adquirir, pelo próprio celular. Segunda forma, nós temos mais de 300 postos espalhados pela cidade que hoje fazem a recarga do bilhete único. Então, as pessoas poderão adquirir nestes postos esse bilhete. Terceira forma, nós teremos uns ATMs. ATM é como se fosse esse caixa de shopping center que você faz assim, né? totem, que você faz o pagamento do estacionamento. Aquilo lá.
Então, lá, ao se aproximar de um ATM, de uma maneira totalmente independente, não precisa ninguém auxiliar, porque ele é simples, Tá. isenta, autoexplicativo, você apresenta o seu cartão de crédito ou débito e compra o bilhete também nesses ATMs que vão estar espalhados em vários pontos da cidade, funcionando 24 horas. Então, nós vamos ter em hospitais, vamos ter em centros de saúde, em locais especiais que funcionam 24 horas. Não vai ser por falta de lugar que a pessoa não comprará. Pois é. Agora, mas acho que nem sei hoje como é que funciona. Se por alguma razão eu tiver que pegar um ônibus agora, eu não tenho nada disso, só tenho dinheiro para pagar ali, não consigo pegar o ônibus. Hoje você consegue. Eu pago por motorista. Hoje você consegue, você compra com motorista. A partir da implantação não mais. Não vai conseguir mais. Nem então, em caráter emergencial, não vai ter jeito. Não vai. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer uma campanha muito grande, explicativa, todo mundo ficar ciente, em todos os lugares, cartazes, etc. Aqui em Campinas é assim. Então, você que já viajou bastante, Roberto, você sabe que fora do Brasil essa rotina já existe em muitos lugares. Sim. Então, se você chega, sou turista, tudo bem, estou lá numa cidade na Europa, quero usar o meu dinheiro para comprar, para usar dentro do ônibus ou dentro do trem, então, não consegue. Não. Ou você compra antes ou não anda, quer dizer. Então, nós vamos chegar nisso aqui, mas sempre de uma forma que a população tenha as maneiras de resolver o seu problema antecipadamente. Por que você não faz como em Zurique, na Suíça? Você você entra lá no bonde, você entra no trem e tal, entra, viajou sem problema nenhum, não paga nada, mas também se a polícia pegar e você não tiver comprado, você não tiver ali o documento... A multa é pesada. Não, e vai por cadeia, coisa séria. Né? Eu me lembro na Copa do Mundo da Alemanha, quando fomos fazer em 2006, éramos credenciados pela FIFA. Sim. E então nós tínhamos uma credencial. Aquela credencial nos dava direito a usar todo tipo de transporte gratuitamente. E eu cheguei a flagrar pessoas que não tinham essa credencial, claro, estavam viajando. Lá você não tem que entregar o ingresso e passar nada. Mas parou numa determinada estação, a polícia entrou, pediu, não tinha, e a pessoa saiu, levou embora. Complicado. É isso aí. Embora o doutor Barreiro possa falar para o Márcio, que é o assessor que está aqui, o Alberto não entende nada de celular, de aplicativo. Você viu que ele se enrolou todo, mas não é bem assim, não. Eu entendo um pouco, por exemplo, eu estou baixando aqui, já baixei, mostrando para vocês o aplicativo aqui da Rede Família. Ó que legal, ó. Estamos aqui na televisão e também no smartphone. Mesmo. É só você ir na sua loja lá do seu smartphone, para o sistema iOS, sistema Android, você vai lá, baixa o aplicativo Rede Família e aí você acompanha em tempo real, no seu gabinete lá, doutor, pode acompanhar o nosso programa e toda a programação aqui da Rede Família. Também o site redefamilia.com.br, pelo site você navega, tem informações, notícias, toda a programação, enfim. Venha para o site também da Rede Família. Aliás, secretário, todo secretário de transporte é, por extensão, presidente da INDEC? Sim, sempre. A estrutura de Campinas é isso. Em algumas outras cidades, a empresa, quando tem, né, às vezes não tem, mas quando tem uma empresa municipal, ela é separada da estrutura da prefeitura. Aqui eu acho que é um privilégio ter essa função dupla, porque é claro que tem ônus, né, em função disso, mas tem alguns bônus. Eu procuro usar o benefício que é ser secretário em algumas ações que envolvem a prefeitura, que facilita o trâmite. E, por outro lado, o presidente da empresa também tem algumas facilidades, que é uma empresa de economia mista. Sim. Então, essa dupla função tem as vantagens. A INDEC é de economia mista. É economia mista, exatamente. O principal acionista é a prefeitura, né? Mas ela é uma empresa de economia mista. Não é autarquia, né? Que é a outra figura. É né? outra coisa. Você manda mensalmente muito dinheiro para a prefeitura das multas, não? Contrário, viu? A prefeitura subsidia aí, assim que ajuda a complementar a nossa necessidade de investimentos e despesas. Muito bem. O bilhete único, como é que funciona? O bilhete único primeiro que ele é totalmente gratuito. Muito simples de ser obtido. Qualquer pessoa, qualquer cidadão de Campinas, ele pode se dirigir a um dos postos da Transur que tem nos terminais, ou lá na 11 de agosto, e ele obtém rapidamente um cadastro super simples. Ele só vai levar o seu documento, o comprovante de residência, simples, ele sai com o bilhete único. Esse bilhete único, ele pode ser carregado em qualquer terminal, qualquer um desses locais que eu mencionei, e qualquer um dos 300 postos credenciados no município, ou pela internet. Posso baixar um boleto pela internet,
paga o boleto, o bilhete é carregado até 24 horas no dia seguinte. A hora que ele é carregado, a pessoa de posse do bilhete, ela usa o sistema de uma forma muito tranquila. Vai no validador e aquilo vai abatendo da sua conta. E a qualquer momento, ela com o número do seu bilhete, ela pode obter um extrato da conta dela pela internet ou no próprio veículo. Ele fala lá, olha, abaixou aqui 4,20, que é o valor da tarifa hoje. Assim vai. Vantagens do que o bilhete único tem nesse modelo nosso atual. Primeiro, o preço é mais baixo. É de 4,20. Ele tem os 30 centavos de desconto que eu mencionei. Ele tem direito a uma integração gratuita, que é a grande maioria das integrações, 85% das integrações feitas, elas são na primeira integração, que a gente chama. É aquela história assim, eu moro lá na região do Vida Nova, por exemplo. Pego um ônibus do Vida Nova, venho para o terminal Ouro Verde, e aí, desde esse ônibus pego um outro ônibus. Isso é uma integração. Em que prazo? Em que tempo? 2 horas. Dentro de 2 horas. 2 horas. Que é super suficiente para isso acontecer. E aí pego outro ônibus e venho para a região central. Vamos dizer, isso custa R$4,20, esse processo. Na verdade, saiu R$2,10. 2,10 como? Cada Sim, trecho. Exatamente. Se eu pensar que cada trecho seria equivalente a 2,10. É isso aí. Então, o bilhete único dá esse direito. Se a pessoa paga em dinheiro, não tem esse direito. Entendeu? Essa é aquele QR Code que eu mencionei, que vai substituir o dinheiro, não dará direito à integração gratuita. Nesse mesmo exemplo que eu dei, a pessoa comprou um bilhete lá no Vida Nova, comprou, né? Em alguns meses pelo QR Code. Valida no ônibus. Aquele bilhete está inutilizado. Quando ele descer no terminal Ouro Verde, for pegar o outro ônibus, vai pagar de novo, vai ter que comprar um outro bilhete. Então tem que fazer o bilhete. Então esse exemplo aqui, ele custaria R$9 então, esse trajeto. Exatamente. Contra R$4,20. Contra R$4,20, seria R$8,40, tá certinho. O trânsito de Campinas, ele tá se complicando cada vez mais. Isso é uma coisa natural. Sim. E cada vez mais, se a população pudesse usar o transporte coletivo, seria muito melhor, né? Vocês pensam em fazer alterações no tráfego em Campinas, nas ruas, nas mudanças de direção e tal? Isso tem algum estudo nesse sentido? Sim. Tem 2 tipos de estudo. O primeiro é o seguinte, nós estamos desenvolvendo um trabalho que já vem sendo feito, e é um trabalho assim, passo a passo e devagarinho, que é melhoria dos pontos críticos de estrangulamento de trânsito na cidade de Campinas. Fizemos várias mudanças. Aqui na região sul, nós estamos finalizando um estudo que nós vamos fazer uma grande transformação aqui, em volta aqui do castelo, para melhoria da fluidez aqui, que em alguns horários o trânsito aqui é muito complicado. Esse é um trabalho. Outro é o seguinte, melhoria do transporte público. Então, anuncio também aqui em primeira mão, na semana que vem nós vamos estar assinando os contratos do BRT. As licitações foram feitas, os vencedores já foram homologados, estaremos assinando os contratos. Esses contratos vão definir os corredores do BRT e como que eles vão funcionar nos próximos 3 anos. Com isso, Alberto, nós vamos aliviar desafogar muito o trânsito urbano nessas regiões, são as regiões mais populosas, que é o Campo Grande e Ouro Verde. E terá um impacto na cidade como um todo. Então, a melhoria do transporte público traz como benefício uma melhoria da condição do trânsito em si da cidade para o usuário que prefere continuar andando de automóvel ou de motocicleta ou coisa que o valha. Muito bem. Então, meus amigos, conversa boa com o Dr. Barreiro aqui, esclarecendo e dando algumas notícias em primeira mão aqui no nosso Visão Geral. Secretário, já vou direto aqui numas perguntas, porque senão não vou conseguir fazê-las. Por exemplo, o Walter aqui de Campinas, olá, um abraço a todos. O seguinte, aquela conversa sobre o trem metropolitano, não se fala mais? Esse projeto está em plena discussão nesse momento. É um projeto do governo do estado. O governo do estado, por razões de postergação de investimentos, essa dificuldade que está afetando todo mundo, o estado não é uma exceção, ele adiou um pouco o projeto, mas nós estamos discutindo isso com a Secretaria de Transportes Metropolitanos do estado, e esse projeto que vai ligar a Americana a São Paulo, passando por Campinas e Jundiaí, está sendo rediscutido e há uma intenção do governo de colocá-lo aí em licitação, provavelmente ainda no ano 2017. Muito bem. Tem uma pergunta do Ivan aqui de Campinas também, não sei se... Bom,
Ele queria saber quando é que vão colocar as placas de proibido estacionar na rua Antônia Ribeiro de Lima, no Parque São Jorge, divisa com Hortolândia. Em reunião, ele diz aqui que em reunião o secretário disse que seria rápido, mas até agora 1 ano e meio e nada. Você se lembra da rua? Sim, eu sei muito bem o que é. Prazer falar com o nosso telespectador aí, com o Ivan. Essa região do Parque São Jorge, ela tem uma série de demandas. Ali Parque São Jorge, Parque Santa Bárbara, Fazendinha, aquela região, eles têm uma série de demandas, é um bairro novo e que teve um crescimento assim muito rápido. Eles têm uma série de condomínios que se instalaram recentemente e tal, cresceu muito, teve até uma melhoria bastante importante na qualidade de vida da população e está sendo muito bacana o jeito que eles estão crescendo lá. Eles têm uma associação de bairros muito organizada que tem conversado conosco para atendimento dessas demandas. Essa é uma delas, tem uma outra série de demandas e nós temos procurado atender dentro das nossas possibilidades, Alberto. E vai ser atendido, Ivan. Ivan. Um pouquinho de paciência. Secretário, precisamos de mais pontos de ônibus nos lugares escassos, como na beira da Santos Dumont e ponto de ônibus com cobertura, o Rafael. Na Santos Dumont, o que acontece é o seguinte, nas rodovias, a obrigação e a gestão dos pontos não é da INDEC. Ela é do Estado, quem controla isso é a Artesp, em conjunto com a concessionária. No caso da Santos Dumont, é a rodovia das Colinas que controla isso. Mas as demandas todas que nos chegam ao conhecimento, são encaminhadas. Nós fazemos esse encaminhamento para tentar resolver. Mais uma aqui, essa aqui está falando assim, secretário, o Adilson de Campinas. Eu queria saber do secretário por que Campinas tem passagens tão caras, as mais caras do Brasil, e por que tirar cobradores, deixando famílias, com pais de famílias desempregados e tal, e isso aí só tem beneficiado os empresários. A primeira parte da pergunta, acho que eu já respondi no início do programa. Mas a segunda parte, aproveitando e até agradeço ao Adilson aí, os cobradores, quando nós decidimos retirar os cobradores, foi um processo gradual, mas que teve um programa que nós chamamos de PAP, que é Programa de Aperfeiçoamento Profissional. Esse programa foi desenvolvido e oferecido para todos os cobradores que tivessem interesse à época, deles poderem se transformar numa outra profissão. Então o programa previa um treinamento que transformava o cobrador num motorista, num almoxarife, num borracheiro, numa pessoa que ia trabalhar na administração, ou seja, ele teria uma aptidão nova, exato, para permitir que ele fosse realocado dentro das próprias empresas que tinham vagas para essas funções. Uma parte dos cobradores topou esse desafio, fez os treinamentos e foi admitido nas empresas. Outra parte não quis. Ele ia tentar uma outra coisa na vida. Então, esses foram desligados na ocasião. Muito bem. Doutor, nós temos uma reclamação. Eu mesmo às vezes fico em dúvida. Vamos imaginar, Avenida João Jorge, vindo sentido centro, tem ali o viaduto Cury, você entra no viaduto Cury, a 40 por hora, tudo bem, depois que caiu aquele ônibus, aquela tragédia toda lá, acho até que é normal, para um preservar sempre é bom, né, ter uma velocidade menor. Você vai contornando o viaduto, ou você desce para Moraes Salles, ou você desce, não. Se você for motorista de carro, você é obrigado a descer pela Moraes Salles. Ou numa das duas faixas. Né? Numa das duas faixas, isso. E ali tem gente que segue, como se fosse pegar senador Saraiva, está escrito ali, somente ônibus. Mas há uma certa confusão, porque quando se pensa somente ônibus, dá-se a impressão de que naquela faixa mais interna, somente ônibus, o que daria oportunidade ao automóvel pegar outra faixa e seguir fazendo. Não precisaria de porque ali é o seguinte, um reforço de sinalização, porque fica ali o amarelinho, né? Ele vai, tem amarelinho que tem até ler na mão de tanto ficar fazendo assim, entendeu? Não seria bom colocar ali para melhorar um pouquinho para o usuário? Eu vou aproveitar e contar essa história um pouquinho mais completa, Roberto. No ano passado, nós fizemos a implantação, depois de 1 ano de estudos, de algumas novas faixas exclusivas de ônibus no município de Campinas. Nós implantamos da Benjamin Constant, que aliás está interrompida hoje por causa desse acidente trágico aí do incêndio, mas ali tem uma faixa exclusiva de ônibus. Nós implantamos na Avenida Campos Sales, que já tinha de um lado da pista. Nós implantamos do outro.
implantamos naquele corredor da Abolição com a Avenida Saudade, vai pela Saudade, volta pela Abolição, e da mesma maneira na Carolina Florence com Buarque de Macedo. Esses 4 novos corredores passaram a contar com faixas exclusivas de ônibus. Muito bem. Quando implantamos isso, e é o jeito que nós temos trabalhado sempre, nós divulgamos para a população, colocamos a sinalização exaustivamente e tal, e colocamos um período de implantação que a gente chama de período de implantação e testes. Naquele período, tanto para os motoristas de ônibus, que para eles também é novidade, como para os demais motoristas, aquelas faixas, elas estão lá sinalizadas, tem a velocidade, etc, tal, mas não há autuações. Não há autuações ostensivas, nós não estamos lá para multar ninguém, é orientação. Isso foi durante 6 meses. Acabou o período de 6 meses, as faixas têm que funcionar. Então nós divulgamos na imprensa exaustivamente. Vamos agora fiscalizar de forma intensiva, porque nós queremos que as faixas sejam usadas para o ônibus. Quanto que é o período de adaptação aí, digamos? Terminou em dezembro, começou a partir de janeiro. Agora quem transgredir... Nós terminamos a implantação em julho, ficou 6 meses período de teste de implantação, de agosto a dezembro, e agora começamos a autuar. Esse local que você citou faz parte desse corredor exclusivo que vem da Avenida aqui João Jorge. Sem dúvida. Então ali a demanda, ela talvez seja legítima que você está colocando, nós estamos preocupados. Então, se podemos melhorar a sinalização, mas ali é para andar ônibus, então, não é mas veículo. Ao invés de colocar somente ônibus, que dá a impressão que o ônibus é somente naquela faixa, colocar lá, proibido o carro de passeio, proibido ver alguma coisa fazer assim. alguma outra forma. Deixa eu só mostrar aqui para o nosso telespectador, que o senhor sabe que eu sou narrador de futebol e que a partir de amanhã eu vou narrar futebol no meu aplicativo. Pedi aqui para mostrar, por favor, no meu aplicativo, o aplicativo Alberto César, que você entra aí em qualquer plataforma você baixa o aplicativo, vai lá, coloca lá Alberto César e tem um aplicativo. Você baixa e por aqui você vai acompanhar as minhas transmissões de futebol de Ponte Preta e Guarani. Depois nós vamos virar uma rádio web aí com muita força. O motorista de ônibus, ele também é passível de multa quando ele transgride alguma coisa e tal. Sem dúvida, nós monitoramos o sistema, como eu disse há pouco, hoje em tempo real, e quando temos até alguma reclamação da população, estava numa linha tal, número tal hora, nós vamos lá, confirmamos aquilo que foi denunciado e o motorista sofre por penalização, a empresa e o motorista. É porque de vez em quando a gente vê alguns abusos também, né? Isso é uma coisa, tem em todo lugar. Quantos motoristas vocês têm hoje? Nós temos uns 2.600, 2.700 motoristas, é muita gente. É muita gente para ter a mesma filosofia. Falar um pouquinho da INDEC, secretário. As pessoas hoje que chegam à melhor idade, dizem eles, a partir de 60, eu não sei se é melhor, mas sei que é a última, então a gente tem que aproveitar bastante. Já não precisam mais ir à INDEC para requerer lá o cartão de estacionamento e tal. É o seguinte, hoje, através do nosso site, a pessoa que tem esse privilégio, né, de passar dos 60 anos, ela pode requerer a sua credencial de idoso. Aquilo lhe dá o direito de utilizar essas vagas especiais que tem ao longo de toda a cidade, né? Então você pode fazer isso pela internet, ele é autoexplicativo, entra no site, tem lá. É muito fácil, eu já vi. Você coloca lá, manda o seu documento e tal, e nem precisa ir buscar, porque pode receber em casa, pelo correio, pelo SEDEC, chega na sua residência, sem nenhuma burocracia e muito rápido. E outros serviços que a INDEC tem, nós estamos num processo lá muito grande de simplificação, de tornar a vida do cidadão mais fácil. Nós não queremos mais que as pessoas estejam indo lá se não realmente tiver um motivo muito especial que o obrigue a ir lá. Porque dá para fazer tudo de forma remota hoje. Claro, hoje está muito... Roberto, você acabou de mostrar os aplicativos, quer dizer, então hoje a vida tem que ser mais fácil. Pode fazer aqui, a produção pede para eu fazer pelo menos mais essa pergunta aqui, ó. Secretário, sou Edmur Chaves, moro na cidade de Indaiatuba, vou com frequência a Campinas, pois meu trabalho é voltado para os fóruns. Tenho 63 anos de idade, possuo carteira de idoso de São Paulo, Indaiatuba, e aí os motoristas não querem liberar a passagem gratuita, pois dizem que só a partir de 65. É como você explicou agora aqui, né? Exatamente, é o 65. Né? Aqui em Campinas, diferente de outras cidades, São Paulo, por exemplo, lá é permitido
acima de 60 anos. Campinas são 65 anos. Então, o idoso aqui só anda de forma gratuita dentro dos veículos nossos se ele tiver 65 anos ou mais. É a nossa lei municipal, então o Edmur aí tem que esperar mais 2 anos para abusar dessa gratuidade. É isso aí, Edmur. Daqui a pouquinho, você chegando aos 65, às vezes você não tem nada para fazer em Campinas, mas venha só para andar de ônibus, para aproveitar. Pois é. Aproveitar isso aí. O secretário, essa nova legislação com esse aumento aí das multas e tal, diminuiu a quantidade numérica, não em termos de valor, mas a quantidade de multa, não? Olha, ainda não é possível afirmar isso, porque isso começou a vigorar a partir de 1 de novembro, né? Então, nós temos o processo de uma fiscalização, principalmente eletrônica. Ele leva um certo tempo para você poder receber as informações dos radares, etc., né? Então, ainda nós não podemos afirmar. Vamos, em breve, ter condições de responder essa pergunta. Nós esperamos que isso tenha criado uma inibição. Porque, veja só, Roberto, nós não temos nenhum interesse em fazer a autuação de ninguém. O objetivo do administrador público que zela pelo trânsito não é fazer multa, não é. Isso para nós é um processo que é até ruim, porque aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de autuação é porque de alguma maneira houve um descumprimento da legislação. E o bom cidadão é aquele que cumpre a lei. Então ele respeita a velocidade, ele não estaciona em local proibido, ele não entra numa contramão, ele não passa num sinal vermelho, coisas desse tipo, porque esse é o bom cidadão. Ele está zelando pela sua vida, inclusive, porque ao fazer esse tipo de desrespeito ele pode sofrer algum acidente e também não vai sofrer nenhum tipo de punição. Então, como as multas elas estavam há praticamente 10 anos sem sofrer nenhum reajuste e o valor da multa sendo um valor que não pesava mais tanto no bolso, ele deixou de ter esse caráter inibidor. A gente espera que realmente aconteça isso a partir de agora, viu, Roberto? Secretário, precisa voltar outras vezes, né? Vai voltar com toda certeza para a gente conversar, porque tem muita coisa, o nosso tempo já acabou, agradeço muito e continue aí. Muito obrigado, Alberto. De novo, eu agradeço aí a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Você sempre traz o programa assim de uma forma muito jovial e inteligente. Obrigado. E nos dá a oportunidade aqui de estarmos explicando tudo que a população gosta de ouvir. É um prazer, uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Muito bem, gente. Conversei com o Dr. Carlos José Barreiro, secretário municipal de transportes e presidente da INDEC aqui de Campinas. Tenho certeza que vocês gostaram, porque eu gostei também. Hoje é sexta-feira, então, vamos afrouxar aqui o nó da gravata, né? Sexta-feira, que beleza. Tá difícil hoje, mas aqui. Olha, amanhã às 9 horas eu vou narrar, às 11 horas eu vou narrar futebol pelo meu aplicativo. Baixa o aplicativo Alberto César aí no seu smartphone, tá bom? Saúde, paz, alegria. Bom final de semana. Muita sorte. Vambora, secretário. Vamos embora. Hoje foi duro mexer a gravata.